boa tarde pra você. E a gente já começa o nosso cardápio trazendo... Pô, amanhã tem Fortaleza Esporte, seu Wilton Bezerra. Duelo de leões, clássico nordestino, lanterna contra vice-lanterna. Eu tô pensando nesse jogo e eu confesso pra você que eu tô com a preocupação. Rapaz, eu diria que esse jogo, que essa partida é a triste partida. Mas triste partida porque coloca frente a frente duas grandes forças do futebol nordestino. Duas grandes forças do futebol brasileiro. Uma delas, o tricolor do PC, fez bonito em termos nacionais e sul-americanos. Vamos botar internacional, porque aí eu teria que colocar a Europa, aí fica um negócio meio, não é? Meio diferente. Mas um time do Fortaleza, que todos nós sabemos, vai deixar o seu público torcedor com saudades por muito tempo de uma era que eu considero de ouro. Uma era de ouro. Foram 4 anos de prestígio. Verdade. Inabalável. Campanhas excepcionais. Entre os 4 maiores clubes do Brasil. Isso para o futebol nordestino, para o futebol cearense, foi uma coisa impensável. E de repente você não consegue admitir, você tem dificuldades em imaginar esse desfecho que eu considero trágico em termos de uma queda para a Série B. Ninguém imaginava isso. E a esta altura a gente pensa isso com preocupação e com tristeza. No caso do time do Fortaleza. Do outro lado, o Sport, o famoso Leão da Ilha, o grande Esporte Clube do Recife. Tradicional. O time que revelou Ademir Menezes, o Queixada, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, antes da era Pelé, o Ademir Queixada. O Sport que revelou Manga, excepcional goleiro do Botafogo, do Grêmio, do Internacional, do Nacional do Uruguai e de outras equipes. Que revelou Almir Pernambuquinho, o grande meia-ponta de lança do futebol brasileiro, que revelou Vavá, o leão da Copa, artilheiro de Copa do Mundo. E esse esporte de tantas conquistas nacionais, esse esporte hoje está numa posição que envergonha, na verdade, o seu trajeto, o seu passado. Então não é um momento bom. Não é um momento bom. Eu, evidentemente, vejo isso com muita tristeza. Os dois estão numa situação muito difícil. O Sport pior. Fortaleza ainda procurando, com algumas braçadas, sair dessa correnteza. O outro time nordestino é o Vitória. 3 nordestinos na faixa de desclassificação do Campeonato Brasileiro. Não é para se festejar. Muito pelo contrário. É para se lamentar. Mas o que é que nos resta? Esperar uma vitória do Fortaleza. Sim. Uma vitória dentro do esporte. Crucial esse jogo. Crucialíssimo. É uma palavra essa mesmo? Crucial fica melhor, né? Crucial. Mais do que é crucial e fica por isso. Então, meus amigos... É muito crucial. É aquela história, né? Profissionalmente você tem que ir. Vamos lá. Torcer por um resultado positivo do Leão. Mas a gente sabe que mesmo assim... O terreno é íngreme. Bota pedra num terreno desse. Bota pedra, viu, seu Wilton Bezerra? Deixa eu dar uma boa tarde pra ele também, que é o Verdinho da Verdinha. Como é o nome do homem, Glauber Souza? Boa tarde, Brenão. Boa tarde, André, pra você, pro Wilton. Todo mundo ligado aqui no Jogar o Segundo Tempo. Tava ouvindo o Wilton falar sobre o Fortaleza, que ninguém esperava que tivesse, a essa altura do campeonato, brigando contra o rebaixamento e a uma distância considerável do primeiro time fora do Z4. Verdade. E dá pra gente pensar e estender isso pro ano de 2025 todo, né? É uma temporada horrorosa do Fortaleza. E se a gente parar aqui pra refletir um pouco mais, o que faz o torcedor acreditar, o que faz a gente estar comentando sempre aqui, a possibilidade de escapar, é a proximidade que nós temos com os times, porque são times locais, porque é um time local. Porque a gente olha pro esporte e acha que não tem mais jeito. Já esporte. foi. Mas o Fortaleza, você fica assim, não, será que dá? Será que... É por conta da proximidade. Eu fico imaginando como os times, como as pessoas de fora observam a situação do Fortaleza hoje. Tem muita gente que já dá o Fortaleza como rebaixado. Porque a situação realmente é complicada. O time tem 18 pontos, o primeiro fora da zona de rebaixamento tem 25. Você imaginar que o Fortaleza precisa ganhar 9, 8 jogos, a depender da quantidade de empates,
sendo que na temporada toda ele ganhou, eu acho que ele não ganhou 15 jogos na temporada, menos do que isso. É uma realidade complicadíssima. Ontem eu tava vendo alguns torcedores discutindo no Twitter, que é só o que a galera faz no Twitter discutir, e um dizendo assim, vocês se agarram em quê pra acreditar ainda? São 14 vitórias. 14, não são 15 vitórias no ano. No ano. E aí tinha os torcedores dizendo assim, como é que vocês se agarram em quê pra acreditar ainda? Não tem mais como acreditar. E outros falando, não, mas a chegada do Palermo muda. Então, assim, eu acho que a esperança ela vai sempre existir pro torcedor do Fortaleza. Mas a situação realmente é muito difícil. E essa esperança, ela só se mantém se em algumas partidas específicas o resultado for a vitória, como é o jogo de amanhã. Amanhã, se o Fortaleza tropeçar contra o Sport, você pode ter certeza que pra muita gente acabou ali. Total. Então amanhã é um jogo pra você se manter respirando. Pra gente fazer um paralelo aí, é como se você precisasse... É a batalha que você precisa pra manter respirando, mas ainda sabendo que a situação de recuperação é muito complicada. Porém, mesmo assim, é um jogo que passa a ter um peso muito grande, a importância é muito grande. Amanhã é como se o Fortaleza fosse disputar uma final de alguma coisa, mas para se manter acreditando que é possível reagir. E me parece que até internamente o clima é totalmente esse, viu, Brenão? De decisão, de final, de jogo mais importante do ano. Por isso que eu já vou trazer a Fernanda Alves, porque ela vai trazer um pouco desses bastidores, desse clima lá no PC. Não poderia ser diferente, né, Fernandíssima? É o jogo para se manter vivo e com possibilidades de escapar do rebaixamento. Muito boa tarde para você, Fernanda Alves. Fernanda Alves. Oi, André, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Jogada Segundo Tempo desta sexta-feira. O Tricolor de Aço está definindo nos últimos horários agora desta tarde, de fato, quem será a equipe que vai iniciar o jogo amanhã. Mas a gente já sabe, que todo o grupo enxerga como uma final. Isso foi dito na coletiva ontem por Matheus Pereira, nós vamos já trazer detalhes daqui a pouco, mas para contextualizar para o torcedor, as baixas confirmadas até o momento são de Tinga. Tinga segue no departamento médico. João Ricardo, que estava tratando uma tendinite no ombro direito, começa a ser dúvida. Isso porque o goleiro treinou ontem, normalmente com o grupo, está agora lá no Centro de Excelência Alcides Santos treinando também, e caso ele tenha um bom desempenho no treino de hoje, ele volta amanhã já como titular. Então a gente já fica aí nessa expectativa para descobrir detalhes e se será de fato João Ricardo ou se segue Elton Leite à frente ali do gol do Fortaleza. Outro nome que retorna, mas esse já é de certeza, é o do zagueiro Kusevich. Ele retorna às atividades não só dos treinamentos com condicionamento físico, mas também será relacionado por Martim Palermo para o jogo de amanhã. Lembrando, Brits está suspenso, é a única ausência confirmada em relação às suspensões, já que ele sofreu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Palmeiras e aí vai ficar de fora da partida cumprindo suspensão automática. Com isso, Kusevich deve assumir a posição do zagueiro de camisa 33 e ser aí estar de volta. E detalhe, será a primeira vez que ele será relacionado por Martim Palermo, porque quando o treinador chegou, ele já estava no departamento médico tratando esse edema que sofreu na coxa direita, ainda no jogo contra o Internacional, contra o Vélez na Libertadores. Fica agora a expectativa para a gente entender como será feita a formação por Martim Palermo, mas a gente também traz daqui a pouquinho, André. Boa, Fernanda, a gente vai trazer isso daqui a pouquinho, mas vamos trazer logo uma impressão do elenco sobre esse jogo, que a gente tem falado aqui que é um jogo super decisivo. E não poderia ser diferente. O Lucas Sacha, ele deu uma entrevista depois do jogo contra o Palmeiras, o Breno até destacou isso logo na segunda-feira, em que ele fala, ele meio, não com essas palavras, mas ele claramente dá a entender de que o campeonato do Fortaleza não era esse jogo contra o Palmeiras. O jogo contra o Sport, sim. O jogo contra o Sport é um confronto direto, é em casa, é esse jogo que o Fortaleza conta demais com os 3 pontos. Então, claro que isso não apaga a goleada, não apaga a derrota, não é um pensamento derrotista, mas é um pensamento realista. Mas me parece, Fernanda, que no elenco também está incutido esse pensamento de que, este é o jogo para que nós possamos dar uma guinada, quem sabe, para sair da zona de rebaixamento, não é isso? Sim, André, a 25ª rodada, mas para o elenco tricolor
o jogo é encarado como uma final, já que é uma disputa ali direta de pontos importantes para o Fortaleza tentar se aproximar cada vez mais da saída do Z4 e para o Sport tentar ultrapassar o Tricolor de Aço, pelo menos na próxima rodada, se conseguir esses 3 pontos. E quem falou sobre isso e os detalhes de como o elenco tem enxergado a partida foi Matheus Pereira. Vamos acompanhar a entrevista do meia do Fortaleza, camisa 5, ele que fala sobre esse assunto com a gente aqui no programa. O jogo mais importante da temporada, né? Tem que pensar assim, tem que pensar como se fosse uma final. Como se fosse, não é uma final, principalmente pra gente. Temos que ganhar dentro da nossa casa, diante da nossa torcida. Sabemos a importância do jogo, então não tem outro pensamento a não ser a vitória. Aí, André, tem outro ponto também que nós já trouxemos aqui sobre as estatísticas, inclusive nas redes sociais do Jogada, sobre as probabilidades do Fortaleza cair para a Série B do ano que vem. E o Matheus Pereira deixou bem claro que o elenco não enxerga esses números como um resultado afirmado da queda do Fortaleza. Acho que as estatísticas não importam muito. Acho que muitas equipes já provaram que podem reverter a situação. E nós estamos muito confiantes com o elenco que temos, com os jogadores que temos, com as peças que temos. Tenho certeza que podemos reverter isso. Como você mesmo disse, contra o Palmeiras fizemos um excelente primeiro tempo. E eu acho que se todos os jogos a gente entrar como a gente fez contra o Palmeiras, pelo menos o primeiro tempo vai ser muito difícil ganhar da gente. A gente tem grandes chances de reverter essa situação. Então, como eu venho dizendo, é focar no jogo de sábado. O grupo absorveu essa energia, André, e a gente espera ver isso dentro de campo. Pelo menos o último boletim divulgado dos torcedores confirmados já garante mais de 16 mil pessoas na Arena Castelão e eles também querem ver o resultado positivo do Fortaleza, André. Esse discurso do Matheus Pereira, Brenão, ele, beleza, faz sentido, né? De que, é claro que não tem um pensamento derrotista, mas o torcedor quer ver a resposta dentro de campo. Exato. Contra o Vitória, beleza, foi um alento, mas isso é preciso ter continuidade. E a gente tem repetido muito, tem batido muito nessa tecla, que o destino do Fortaleza no campeonato passa diretamente pelos próximos 4 jogos. E o primeiro é amanhã. O primeiro é amanhã. E você vai enfrentar um Sport que vem de um resultado em casa, uma vitória que ele teve contra o Corinthians na Ilha do Retiro, que deu uma certa moral, porque há 6 meses eles não venciam jogando diante do seu torcedor. Isso. Foi o segundo triunfo do Sport, dentro da competição. Então, eles vêm acreditando que pode iniciar uma reação, não só por isso, mas porque aproximaram do Fortaleza. A distância cai para 4 pontos e o Sport, que tem um jogo a menos que o Fortaleza, sabe que se ele conseguir, por exemplo, uma vitória aqui dentro do Castelão, ele tem a possibilidade com esse jogo a menos de sair da lanterna e voltar a sonhar com permanecer na Série A, que é uma situação também complicadíssima, até mais um pouco que a do Fortaleza. Então o Sport não vem num viés de baixa, no sentido de vir de um resultado que para eles foi muito significativo. Se a gente parar para pensar, as vitórias do Fortaleza nessa Série A foram em times que estavam com viés de baixa. Ele venceu no primeiro jogo o Fluminense, que teve a demissão de treinador, já vinha uma coisa meio balançada. Uhum. Ele venceu o Red Bull Bragantino, que foi um time que desceu ladeira abaixo na competição. Ele venceu a equipe do Vitória também, que não vive bom momento. O Vitória, nos últimos 4 jogos, perdeu 3. Então, os resultados do Fortaleza foram sempre contra times que vinham em momentos ruins. Ele não teve ainda uma vitória contra times que têm um estado anímico melhor. E o do Sport, por mais que seja o lanterna da competição, a última vitória dele sobre a equipe do Corinthians deu um certo ânimo. Tanto é que lá eles encaram o jogo de uma maneira como pode ser um ponto de virada de chave. Eles estão encarando dessa forma. Pra ele, sim. O Fortaleza vai precisar, contra o Sport, se impor, vai precisar fazer valer o mando de campo e, principalmente, conquistar os 3 pontos, que é a única coisa que interessa para ele. É essencial. Para continuar acreditando em escapar do rebaixamento, não há negociação. Ele precisa ganhar o jogo do Sport amanhã. Seu Hilton Bezerra, o Breno falou um negócio aqui que eu achei interessante, que a proximidade faz com que a gente sempre tenha uma perspectiva talvez mais otimista. Por exemplo, Fortaleza ainda dá e tal, para lá no Recife é a mesma coisa. A gente aqui já tem tempo que fala, o Sport já caiu, o Sport já foi, esse aí não tem mais escapatória. Mas pros caras lá, esse é o jogo que, assim, é o jogo da sobrevida, até porque o Sport ele tem um jogo a menos do que o Fortaleza. Caso o Sport vença o jogo amanhã, ele vai a 17 pontos, Fortaleza hoje tem 18. Ele pode, no jogo que ele tem a menos, ultrapassar o Fortaleza. Então, se a gente tá falando aqui da nossa perspectiva, da perspectiva do Fortaleza, de que é uma decisão, de que é o jogo mais importante até aqui,
você não tem a menor dúvida que, obviamente, do outro lado vai ter um adversário com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo. E os caras vêm com faca no dente também, viu? Olha, a gente não pode pegar a esperança e matá-la, né? Você não pode pegar a esperança e destinar a ela a primeira morte. Não pode. Você tem que se agarrar a toda e qualquer possibilidade de escapar de uma situação terrível como essa. Se o Sport vencer, não fará muita coisa, porque ele terá o quê? Mais 3 pontos? Vai a 17. Vai a 17, não será muita coisa. Fortaleza, mesmo que vença, não sai da posição incômoda. Isso. Mas pelo menos, vencendo o Fortaleza, ele vai alimentar ainda aquela questão, matematicamente falando, de que pode, na verdade, chegar lá... Uma sobrevida. De sobreviver. Mas é um negócio muito difícil. Eu vi jogos do Sport, acompanhei, claro, os jogos do Fortaleza, e posso dizer que os dois times têm muito a ver com jogos ruins, com times desorganizados, até esfarelados, desgovernados, assodados em muitas oportunidades. E o resultado final, infelizmente, só podia ser esse. De modo que a gente fica até numa situação um pouco difícil. O time do Sport venceu a última, o processo também é de animação, sabe? Mesmo no fundo do poço, mas o caixão ainda não saiu, né? Tem todo aquele vocabulário, Sim, sim. todas aquelas sentenças para explicar uma situação ruim. Não adianta chorar porque o caixão ainda não saiu. Aliás, acho até esse negócio um pouco triste, sabe? Um negócio meio mórbido. Mas vamos lá. De modo, meus amigos, que eu nem arriscaria, sabe? Torcendo por um resultado positivo do Fortaleza, nós estamos. Mas cercado de muitas dúvidas, rapaz. Cercado de muitas indagações. Verdade. Qual é o time, afinal de contas, que vai ter o Fortaleza? Fortaleza vai ter que ter, como diante do Vitória, a obrigação de atacar. Mas mesmo contra o Vitória, um adversário que não existiu, um adversário que chegou e anunciou desde que saiu da Bahia que ia se trancar lá atrás, foi um amontoado de jogadores e ainda assim foi aquela coisa, sabe, pesada, medida, 2-0, sem aquele brilhantismo, uma coisa animada porque se tratou de um primeiro resultado, mas nada a nos encher de absoluta confiança. Mas é aquela coisa que eu digo, ele ganha o jogo, sobe um pouco na pontuação, o caminho é íngreme, mas pelo menos isso alicerça os próximos compromissos, dão uma razão para o Fortaleza incrementar cada vez mais o seu trabalho no sentido de melhorar o futebol do time. Dá mais, É por aí. dá mais energia, dá mais